com o Senhor. Então, santidade tem a ver com a minha espiritualidade, quanto que eu sou espiritual. Mas consagração tem a ver com o meu trabalho. Consagração tem a ver com o meu serviço, o quanto que eu estou me consagrando. Presta bem atenção. O primeiro exemplo sobre isso é Josué. A Bíblia fala, né? Josué, a Bíblia diz que Josué era um homem que andou intimamente com Deus, andou muito com Deus, serviu a Deus com interesse de coração. Josué 24:15 vai falar que o povo estava fazendo escolhas naturais, andando pelo que estava vendo, andando por vista. E ele fala uma palavra, ele libera uma palavra, ele fala: olha, porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você entende? Então Josué aqui não importava, não estava nem aí com os outros o que eles iam fazer ou não. Ele já tinha decidido que ele iria servir a Deus. É uma escolha. É uma escolha. Então o Senhor era o Deus dele, e assim é comigo, com você. Assim somos nós, os radicais na videira. Nós não estamos edificando aqui um grupinho exclusivo. Nós não estamos aqui fazendo a rede A ou rede B. Nós estamos servindo na casa de Deus. Nós estamos edificando a casa de Deus. Como que eu faço isso? Me consagrando. Consagrar é consagrar ao que você faz. Se você lidera criança, se consagre a ser um ótimo, excelente líder de criança. E assim de jovens e adolescentes, assim discipuladores também. Assim nós, os pastores. Consagrar é você ser aquele que está separado, mas também está se preparando para se tornar o melhor naquela área. Então eu sempre falo aqui, mas não é por causa de fazer coisas, mas seja o melhor líder, seja o melhor discipulador, seja o melhor irmão que vai servir. Por quê? Porque você está sendo alguém que foi consagrado para isso. Como estão me entendendo, irmãos? Outro exemplo, Paulo o apóstolo, não é? Paulo é considerado o maior dos apóstolos, todo mundo sabe disso, mas nem ele se considerava o maior, pelo contrário, ele sempre fala que foi o menor. Mas presta atenção, Paulo, ele escreve o Novo Testamento ali, 2/3 do Novo Testamento. Esse cara não é normal. Ele faz a dissertação sobre a doutrina da graça, ele que traz a revelação da graça no Novo Testamento. Ele também estruturou as bases da igreja, que nós hoje, como videira e radicais livres, nós edificamos com base no que Paulo estruturou. Mas, apesar disso, desse currículo poderoso que realmente é, ele não se apresenta como um apóstolo. Projeta para mim, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Meu amigo, o cara se apresenta como um servo, mas ele trouxe a revelação da graça, estruturou a igreja, colocou fundamento, multiplicou mais que todos. Mas a palavra que ele falou, que ele é servo. Eu trabalho com material gráfico, faço arte, crio uns negócios. Eu nunca vi ninguém falar para mim: coloca aí, João servo. Ninguém. Não coloca. Ninguém faz nenhum cartão ou alguma coisa do tipo no currículo: Paulo servo. Não. Mas nós vemos aqui um exemplo muito poderoso. O apóstolo da graça, que fundou a igreja. O cara se apresenta como servo do Senhor. Está me entendendo? Assim somos nós. Nós somos servos do Senhor. Liderar é um privilégio. Você está no melhor momento da sua vida. É o seu melhor tempo, eu tenho certeza disso. Para mim é o meu melhor tempo. Estava falando com os pessoal, conversando. Nós estamos vivendo aqui hoje, é porque muitas pessoas plantaram o que você está vivendo hoje, você está colhendo. Nós vamos plantar a igreja, tempo atrás aí, meu amigo. Você acha que quem foi sabe, é treta. Hoje eu vejo os irmãos falando: não, minha célula está com 20. Minha célula multiplicou, já está com 15 de novo. A minha rede agora, nós para ganhar 100 pessoas, eu suei 9 anos para ganhar 100 pessoas, ainda perdi. Então hoje Deus está fazendo tantas coisas no nosso meio, que nós não podemos achar que é comum, que é normal. Não é normal no sentido natural.
Mas é a unção de Deus e é o favor de Deus sobre a sua vida, mas é porque um grupo que veio lá atrás, não importa quem, plantou para você colher. Então, valoriza, porque é o melhor tempo seu. O que eu estou vivendo aqui, eu não vivi nos 9 anos. Então, você que está chegando hoje agora, aprende com quem já está aqui, para você viver muito mais, querido. Entende? Se consagrando, sendo o melhor líder, o melhor discipulador, o melhor irmão aqui no nosso meio. Vocês estão me entendendo? Último exemplo, Jesus, né? Queria chamar já o pessoal do louvor para vir aqui ajudar. Jesus Cristo é o nosso maior, né? O terceiro e último exemplo é Jesus. Jesus é o maior exemplo de consagração. Na verdade, ele é o maior para nós, né? Jesus, ele começa o ministério servindo, você sabe, lá em Caná, no casamento. Depois ele também, assim, no Novo Testamento inteiro, ele se apresentando, servindo. Antes dele morrer, ele serviu, lavando os pés dos discípulos. Nos evangelhos você vai perceber que Jesus, ele sempre serviu alguém no nome de Deus. Sempre era servindo no nome do Senhor. Jesus, ele era muito impressionante, porque ele era filho de Deus, ele era filho do Altíssimo, mas ele estava lá sempre servindo no nome do Senhor. Olha o que diz Marcos 10:45. Ele ainda fala o seguinte, olha: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo. Deve inspirar a gente a liderar. Os radicais líderes foram chamados para andar na contramão do mundo. Mas sabe como que a gente faz isso? Servindo a Deus. E é servindo toda a igreja. Nós temos que entender que essa rede é uma rede transicional. Ela nunca vai ser uma rede fixa. O tempo inteiro nós vamos transicionar. Se é de adolescente para jovem, de jovem para os adultos. Nós sempre vamos servir nas esferas que toda a igreja precisar. Por quê? Porque Deus comissionou você para isso. Você está me ouvindo? Então você tem que ter essa visão quando você estiver liderando. Você vai servir, você vai andar na contramão do mundo servindo, se é aqui no culto do sábado, se é no domingo, se é no kids, se é nos encontros, não importa. Essa rede, ela vai trabalhar assim muito mais que as outras. Não tem problema, mas é porque você está sendo separado para isso. Jovem foi chamado para servir no seu tempo melhor que o tempo de solteiro. Como você está me entendendo? Então, se eu sigo o exemplo de Jesus como um modelo, meu amigo, peraí, Jesus andou na contramão do mundo. Esse é um radical livre. E nós temos que combater essa mentalidade egoísta de nós queremos ser servidos. Filipenses 2:5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era o que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, consagração. O que é então? Consagrar, o que significa? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente finalizar. Consagrar é você estar separado, mas se preparando ou preparado para servir. Está me ouvindo? Os irmãos estão me entendendo aqui, não? Então, estão começando o ano. Deus já tem feito grandes coisas nesse começo de ano, mas Deus pode fazer muito mais. O Senhor quer fazer muito mais. Diga amém. Deus quer levantar você para esse tempo, irmão. Diga amém. Agora você precisa perceber o tempo da sua oportunidade. Em nome de Jesus, olha para mim aqui. Vamos parar de dar desculpa. Eu não quero condenar ninguém, não. Mas você não está fazendo o trabalho que você deveria fazer. Uns estão avançando mais, outros estão avançando menos. Mas nós somos a mesma igreja. A mesma unção que está em qualquer outra videira está aqui. Então não aceite você ser o menor grupo, a menor rede, ou o menor líder, porque você se sente inferior. Não pensa assim. Mas também não se acha o maioral. Mas faça o seu trabalho. Se você se consagrar para fazer o seu trabalho, é questão de tempo, dos frutos chegar. É o tempo do favor ilimitado, é o tempo da unção multiplicada, é o tempo das portas abertas, é a sua oportunidade. Você está me entendendo? Sobre isso, eu pego um exemplo do mundo. O mundo tem um conceito de consagração. Vou dar um exemplo. Pelé se consagrou ao futebol, virou rei, o cara. Tem morto, ele morreu recente aí, é rei.
Vou dar outro exemplo. Ayrton Senna do Brasil. Tem uma rodovia no nome do cara. O cara se consagrou a ser o piloto da história do Brasil e do mundo. Anderson Silva se consagrou ao UFC. Todo mundo conhece. É assim ou não é no mundo, irmãos? Então, quando você se consagra à obra de Deus, espera aí, também você precisa entender que é algo importante. Atores se consagram, né, para filmes no cinema. Empresários se consagram para determinados negócios. E o mundo entende, o mundo compreende. Não, que bom, que maravilhoso. Nossa, como que esse jovem é esforçado. Olha ele fazendo faculdade, vendendo coisa para pagar a faculdade, que legal. Um jovem que se consagra aos estudos, o povo aplaude. Mas, outro exemplo, o pai de família, se ele se consagra ao trabalho e esquece da família, não, ele está trabalhando. Não, ele é muito bom, aplausos para ele, responsável. Esse cara aí vai longe. A única coisa que o mundo não aceita, não vai aceitar, é alguém se consagrar para fazer a obra de Deus. Nós aqui somos o maior exemplo. Vou dar exemplo de nós aqui. O mundo exige consagração dos esportistas, dos trabalhadores, até de clube como Harley Davidson, existe isso. Mas quando fala do conceito de que consagrar a Deus é bênção, não aceita. Por exemplo, quantos de nós aqui já ouvimos? Agora você está indo muito na igreja, agora você é fanático, não é, querido? Agora você acha que você é melhor que todo mundo. Quantos não ouviram aqui os pais reclamando de você mesmo, falando que para vir para a igreja, para vir para casa do pastor, porque agora vocês não saem da igreja? É ruim para eles. O que irrita o mundo é a consagração a Deus. Então o seu papel é muito importante. Você tem que entender que você aqui como líder, discipulador, como alguém que está fazendo parte dessa liderança da igreja, é muito importante o seu papel. Você é a chave dessa igreja. Você está me entendendo? Pastor, como que eu sei então que eu sou consagrado? Aí você vai avaliar. Consagrado, quem é consagrado é alguém que está o tempo todo envolvido. Você está envolvido aqui ou não? Está ou não? Vou dar um exemplo para você entender. Um jogador de futebol vale milhões hoje, não vale? Vale ou não? O Pelé foi rei, mas não chega nem perto dos caras que é hoje. Eu não entendo muito de futebol, mas eu sei que é muito dinheiro. O Neymar, por exemplo, que ganha muito. Imagina que o Neymar, então, como jogador de futebol, consagrado para jogar futebol, o melhor jogador, ele chega para o técnico e fala assim: mano, não me coloca hoje não. Fala o seguinte, nem me escala. Você acha que ele vai querer fazer isso? Ele não vê a hora de jogar. Ele se prepara, ele treina, ele paga o preço, teoricamente, pelos bilhões que ele vai receber, e quando ele entra para jogar, ele dá o máximo que ele pode dar. É assim ou não é? É assim ou não é? Vou te falar então, você foi convocado para a maior seleção do mundo, meu amigo. Você vale muito mais que qualquer Neymar aí que está ganhando dinheiro. Você está trabalhando para viver, eternidade lá fora com Deus. Agora, eu vou te perguntar, você vai querer ficar no banco? Tomara que não. A sua consagração não pode deixar você sentar no banco assistindo os outros irmãos. E você esperando na bancada, não me chama não. Não, Deus chamou você. Você não é torcedor. Alô, você é um jogador convocado para o time de Deus. Eu quero saber onde estão os artilheiros aqui dos Radicais Livres. Porque nós vamos fazer muito gol esse ano para o reino de Deus, irmão. Nós vamos. E o diabo já foi vencido, amém? Então a sua consagração é muito importante. Se fosse eu ficava chateado. Não me convocaram, não me chamaram. Não, eu quero vestir a camisa, eu quero fazer parte. Amém, irmãos? Quero terminar lembrando do texto. Projeta para mim se tiver aí. Terminar o texto que a gente leu no começo. O Senhor, projeta para mim, Isaías, isso. Olha o que diz. O Senhor me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Esse é você. Através da sua liderança, através da sua vida, Deus vai ser glorificado. Amém? Quantos recebem isso? Deus recebe a glória quando nós servimos. Não perca a alegria de servir.
Eu lembro que o pastor Wilson falou um negócio numa reunião que eu participei, eu lembro uma vez, acho que o pastor vai lembrar. Ele falou que a família dele veio de Goiânia para cá e queria ir no Templo de Salomão. Ele falou, lá eu não vou. Não, você vai. E a família goiana, os bichos são tão terríveis, pô. Deixa pra lá. Cara, ele falou que foi e ele tem que pagar para você fazer o tour lá dentro, um valor, né? Você paga e vem um líder lá, um jovem, ele falou que era um jovem líder. E ele ia andando nos lugares contando a história ali e tal, da arca ali, né? O contexto ali do tabernáculo e tudo mais. Ele falou que o que chamou a atenção dele foi o quanto que os olhos do irmão que estava conduzindo a equipe brilhavam. O cara falava com tanta convicção, com tanta alegria, que os olhos dele brilhavam. O pastor ficou impactado. Ele até brincou. Ele fez outro apelo de uma oferta. Ele falou que já ia dar oferta, de tanto que ele acreditou no que o cara estava falando. Eu vou dar mais um pouquinho. Opa, eu não vou dar, não, já paguei. Mas ele falou que tinha muita convicção. Ele falou que tinha algumas coisas que estavam erradas que o cara falou. Mas tinha o brilho nos olhos. A alegria de servir. Meu irmão, esse é você. Então não importa qual culto você está servindo, tenha a alegria, o privilégio de falar, eu sou grato porque estou servindo aqui, liderando, trabalhando, pregando, não importa, mas as pessoas têm que olhar para você e falar assim, eu quero ser esse líder, eu quero ser esse discipulador, eu quero ser esse pastor aí, porque eu vejo que é bênção, é alegria, é privilégio. Não perca a alegria. Vai ter crise, viu? Não acha que é mar de rosa, não. Nós estamos indo para o matadouro. Esse é o nosso papel. E glória a Deus por isso. Mas vá como um cordeiro, calado. Está me ouvindo? Então, esse tempo que você está vivendo é o melhor tempo da sua vida. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, com pastores de Deus. Uma igreja séria. Então, seja o melhor. Seja o melhor irmão servindo aqui. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria que você orasse recebendo, então. Coloque a mão no seu coração. Por um instante você fala, Senhor, eu sou grato. Obrigado pelos líderes, pelos pastores, pelos discipuladores. Faça uma oração ao Senhor de gratidão e de consagração para 2024. Gostaria que você orasse a Deus e liberasse a sua voz. Fale para o Deus que você serve. Agradeça pela célula. Agradeça pelo seu discipulado, agradeça pela rede, agradeça pelos pastores, agradeça pela sua equipe, agradeça aos irmãos, agradeça a todos. Seja um líder grato, seja um homem ou mulher de Deus grato. Você é privilegiado, você é escolhido, você é abençoado. Deus te escolheu, Deus te chamou. Você é filho de Deus, você é privilegiado de estar aqui. Fala para Deus, fala para o Senhor o que você quer fazer esse ano. Vestir a camisa do reino, servir, jogando no time de Deus. Fale para Ele. A ti eu abro o coração hoje aqui. Toque em